Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouquinho do aprofundamento dentro do multiverso do yoga. E eu te convido, antes de conversar, que a gente alinhe a coluna e inspira, exala e esteja aqui comigo. Bom, dentro do multiverso do yoga, né, na caminhada como praticante de yoga, eu fui sentindo os benefícios. Os benefícios físicos foram acontecendo, os benefícios emocionais foram acontecendo, eu fui tendo insights, percepções, entendimentos. E ainda assim, é uma coisa importante de sinalizar que é sutil, não é uma resposta, talvez porque a nossa intenção é que a gente entenda realmente as coisas, não que a gente durma e acorde, né? Não seja abrupto, né? Vamos dizer assim, esse processo. Que realmente um processo de conscientização, ele não pode, você dorme de um jeito e acontece, até pode ser que aconteça uma iluminação, né? Mas não é à toa que lá na sistematização de Patanjali, lá nos sutras, né? Quando ele organiza e traz lá os passos, os 8 passos, o que compõe, qual que é o objetivo do yoga, é um caminhar, tudo é um caminhar. Tudo tem um percurso, né? E no yoga comigo não foi diferente. Então é um percurso que eu venho transitando, né? É um caminho. E aí nesse caminho, nessas percepções que eu fui tendo, eu fui aprofundando, então sentindo os benefícios, eu falei, bom, tem uma coisa boa nesse aí, vou dar uma olhada mais aí. E fui então sentindo e procurando entender melhor. E, paralelo a isso, eu comecei então a pesquisar, estudar e lendo aquilo que tinha referência com o que eu sentia, com as coisas, e ainda de forma bem, como eu digo, sutil, né? E ainda sem estar lá aprofundado, eu fui fazendo o que eu já, né, comentei com vocês, essas mudanças de hábito. Fui fazendo pequenas mudanças, pequenas, realmente pequenas. Então eu mudei o café da manhã, acordava um pouquinho mais cedo e fazia, usava a respiração, né, os pranayamas, as técnicas respiratórias no meu cotidiano. Então ia para uma reunião, fazia, saía de uma reunião, fazia, mas ainda sem fazer uma mudança drástica na minha alimentação, nos meus hábitos. Eu continuei mantendo eles. E aí eu fui, né, aos pouquinhos mudando, incluindo alimentos que não faziam parte da minha alimentação, e eu fui fazendo. Quando a gente começa a fazer determinada atividade, né, como eu comecei a fazer o yoga, eu percebi, né, no primeiro momento lá, a autossabotagem. Então eu, né, quis parar, não aceitava, não entendia a prática de qualquer atividade. No meu caso, né, foi o yoga, mas pode ser que para você tenha sido outra, como investimento em saúde. Né? Eu achava que era um hobby, vamos fazer isso aqui que é legal, tô gostando. E, né, tudo bem que seja um hobby, mas é um investimento em saúde. E aí, quando eu fui colher os frutos, é que o entendimento veio mais aprofundado, né? Lá na frente, alguns anos, eu fui colhendo esses frutos. Quando eu fui identificando que alguns problemas de saúde foram deixando de existir, né? Então, quando eu não precisei mais tratamento para o estômago, que eu fiz durante muitos anos, né, a ponto de alterar o pH do meu estômago, porque, né, com uso de medicamento regular, enfim, eu não faço uso de nenhum remédio para o estômago hoje.
não preciso, né? E outras respostas físicas eu fui tendo, né? Então a questão do peso foi uma coisa que eu perdi bastante peso. Flexibilidade, ganhei flexibilidade. Sou a mais flexível do mundo? Não, ainda tem conquistas a serem feitas. E eu acho isso fantástico, porque eu tenho ainda o que caminhar, como todo mundo vai ter. Conquistei isso, conquistar aquilo. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu sempre falo, né? E os alunos às vezes não acreditam, assim. Quando eu comecei a praticar yoga, uma das posturas comuns a gente usa às vezes na meditação é sentar sobre os calcanhares, né? Simples, sentar sobre o calcanhar, permanecer com a coluna ereta. Eu não conseguia fazer isso. E eu pensava assim, não é possível que as pessoas façam isso com uma naturalidade. Olha, a professora, a instrutora de yoga, está ali sentada há mais de 5 minutos. E eu sentia desconforto no peito do pé. Eu sentia desconforto entre o calcanhar e a nádega. Eu sentia desconforto em tudo. Eu colocava a almofada embaixo, colocava a almofada entre. E era um desconforto bizarro. Eu falava, não é possível. Eu acho que meu corpo tem alguma coisa ali. É uma questão que meu corpo não tem, não pode, né? Eu não achava que era uma questão só de esperar um pouco, que logo meu corpo ia responder. Então era uma angústia que eu tinha quando eu tinha que fazer essa postura de sentar sobre os calcanhares. E inúmeras outras posturas foram desafios para mim. E algumas ainda são. E eu venho me desafiando e tentando. Tiveram posturas nessa minha caminhada, inclusive, que eu cheguei a... Algumas vezes eu chegava na prática, né, depois de alguns anos já, depois de ter feito a formação, eu falava para o instrutor, não é possível que eu não consiga essa postura, eu tenho que conseguir. E eu chegava com essa parte aqui do braço roxo, porque eu ficava tentando. E aí uma outra instrutora, né, foi assim, acolheu muito a minha demanda e falou, olha, respira e deixa que no momento certo esse asana vai vir para você. E aí eu também entendi que tudo caminha junto, né? As respostas físicas caminhavam também com as conquistas e entendimentos emocionais que eu tinha, com as clarezas, né, que eu ia tendo no caminhar. Então, que bom que eu ainda tenho coisas para melhorar, avançar e entender, e sempre vou ter, né? Algumas já estão bem resolvidas, outras estão aí na minha porta, batendo, e a gente vai ressignificando, entendendo, lidando de forma diferente. Às vezes, quando uma situação se repete na nossa vida, ela pede que a gente tome atitudes diferentes, né? Então, a mesma atitude, com as mesmas situações, resultados iguais. A situação está se repetindo, você muda a forma de lidar com ela, consequentemente o resultado vai mudar. É fórmula. Eu nem entendo de matemática, mas eu sei que isso aí é matemática. Bom, e aí, nesses ganhos, nessas percepções, quando eu fui aprofundar e estudar sobre o yoga, eu me encantei, né, pela parte ética, né, pelos princípios éticos e filosóficos do yoga, que para mim é o ponto-chave de uma caminhada. É o que vai dizer o quanto você vai incorporar um hábito na sua vida, seja ele qual for. Porque no caso do yoga, né, os princípios éticos, eu até às vezes brinco que são os 10 mandamentos do yoga, e realmente são 10, viu? Esses 10 mandamentos, eles vão sugerir e vão dizer para você restrições e prescrições. Então, como que funciona isso, né? Como os 10 mandamentos mesmo cristãos, que falam daquilo que você não deve fazer, o yoga também traz isso, né? Ele vai falar um exemplo, né? Você não deve mentir, não deve roubar, deve primar, né, pela não violência, né? A sua vida tem que ser dentro dos princípios de não violência.
sejam elas, essa violência, seja qual tipo de violência for. Então, não comer carne diz respeito também a esse tipo de princípio, né? De não se alimentar de um animal que precisou morrer, né? Precisou sofrer uma violência para que você se alimente. Essas mudanças, elas, como eu digo, foram acontecendo de uma forma muito sutil, sem uma grande imposição da minha parte. Até porque na época que eu comecei a fazer algumas mudanças, eu não tinha tantos entendimentos, né? Eu sentia necessidade, eu sentia o movimento acontecendo, né? Eu tenho uma amiga que fala que mesmo quando a gente não entende nada na prática de yoga, ou, né, a energia acontece, a egrégora acontece. E então o movimento que você se propõe a fazer dentro de uma atividade, e vou usar, né, novamente, dentro do yoga, ele vai ressoando. Então, por isso que a gente fala muito que o yoga acontece, na verdade, fora do tapetinho. Ali você comunica para o seu corpo, para a sua mente, para a sua conexão com o divino que você acredita, seus desejos, seus anseios, as suas percepções. Você movimenta, estimula, e aquilo vai ressoando ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, né? É como se você, né? Eu tenho uma conhecida que também fala de uma colherinha, né? Todo dia você vai lá e tira uma colherinha daquele monte de coisas que você tem para resolver da sua vida. Traumas, né? Problemas, enfim. Você vai lá todo dia e tira uma colherinha. A prática do yoga é isso. É todo dia uma colherinha que você vai movimentando na sua vida. E ela vai ressoando positivamente na sua vida. Então, quando eu fui fazendo a prática e fui vendo os resultados, fui colhendo os resultados físicos, falei, bom, não paro mais com isso aqui. E teve períodos em que eu acrescentei outras atividades. Eu fui fazer yoga e fui fazer pilates, fui fazer yoga e fui fazer natação, fui fazer yoga e fui para academia. Mas o yoga eu sempre mantive. E as outras nem sempre eu conseguia permanecer, às vezes não me identificava, e outros fatores, mas o yoga eu não largava, não larguei e não vou largar mais. E aí, quando eu fui fazer a minha formação para ser instrutora de yoga, que aí eu fui ter um aprofundamento maior, eu fui entendendo por que eu não largava, porque aquilo estava se tornando a minha filosofia de vida, a minha forma de se colocar no mundo. E é incrível quando você vai entendendo os seus propósitos e aquilo que você quer colocar no mundo. Eu sempre soube que de alguma forma eu ia incomodar no mundo. E eu digo incomodar porque a minha primeira formação é uma formação que nós fazemos uma leitura da realidade, né, do contexto. A gente faz análise de conjuntura, é um dos termos que a gente usa aí, uma das embasamentos para olhar a dinâmica social acontecendo, a realidade. E é uma profissão interventiva também, você intervém na realidade social, contribuindo com acesso a direitos sociais. Então era uma profissão que já incomodava no sentido de olhar para o mundo e falar, olha, nós vamos fazer alguma coisa acontecer no mundo, né? Vamos contribuir, vamos militar, vamos, né? E quando no aprofundamento do yoga eu entendi que eu ia continuar fazendo isso, né? Que eu ia de alguma forma continuar contribuindo no mundo. E quando eu digo incomodando, é no sentido bom de movimentar as coisas no mundo. E o yoga também faz isso. Inclusive o yoga pede ação, né? Uma ação consciente, uma ação pautada nos princípios, mas agir, né?
E então, né, eu sabia que eu não estava, quando eu pensei nesse processo de transição profissional, teve um determinado momento que para mim foi muito confuso entender como é que isso estava acontecendo, se uma coisa precisava negar a outra. Em algum momento eu falava assim, nossa, mas eu preciso gritar, né, essa realidade social tão cruel que está aí acontecendo. Mas o yoga fala da não, né? Em algum momento eu cheguei a conflitar, e confesso que vários momentos ainda eu, né, tenho alguns posicionamentos que eu pondero o como ele cabe, mas não deixo, guardo, nem guardo, deixo a minha militância comigo, e ela não vai embora nunca. Eu vou militar sempre pelas causas que eu acredito, levantar as bandeiras que fazem parte dos princípios éticos que eu tenho como caminhada de vida. E eu fui entendendo que elas não conflitam nem um pouquinho com o yoga, muito pelo contrário, elas convergem, né? O que elas vão fazer é achar a forma de funcionar harmonicamente.